Questão 157. Na primeira fase de um campeonato amador de futebol, as 8 equipes enfrentaram-se uma única vez. No gráfico abaixo estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma das equipes nas suas 7 partidas dessa fase. Considerando que no campeonato as equipes ganham 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto em caso de derrota, que o saldo de gols é a diferença da quantidade de gols marcados e gols sofridos, nessas condições, a equipe em questão, letra A, obteve exatamente 8 pontos nessa primeira fase, sofreu 2 derrotas consecutivas, saiu vitoriosa em exatamente 3 partidas, teve um saldo negativo de 2 gols, ou fez em média 2 gols por partida. Então vamos lá analisar o gráfico da questão. Perceba que, de acordo com o gráfico, nessa primeira partida, no caso, ele marcou nenhum gol e levou 3. Então, na primeira partida, ele sofreu uma derrota. A partida foi uma derrota. Já na segunda partida, lembrando que a linha contínua representa gols marcados, a linha tracejada representa gols sofridos. Dessa forma, eu tenho que na segunda partida ele marcou 5 e pegou 2, logo foi uma vitória. Na terceira partida, levou 4 e fez 4, ou seja, houve um empate. Na quarta partida, fez 6, não levou gol, então foi uma vitória. Na quinta partida, levou 3 e fez 2, então uma derrota. Na sexta partida, fez 2, levou 2, foi um empate. E na sétima partida, levou 3, não fez, então foi uma derrota. Sendo assim, você percebe que o time ganhou 2 vezes, foram 2 vitórias. Você percebe que o time teve 3 derrotas e 2 empates. 2 empates. E nesse caso, 3 derrotas, certo? Ou seja, se cada vitória é um total de 3 pontos, aqui ele tem 6 pontos. Se para cada empate ele tem 1 ponto, que são 2 pontos. E derrota, nenhum ponto. Ou seja, ele totaliza aqui 8 pontos na rodada. Agora, com relação à média de gols, né? Com relação à média de gols que ele fez por partida, né? Nesse caso, basta a gente somar todos os gols marcados. Se você contabilizar aqui todos os gols que ele marcou, no caso, ele marcou 0, marcou 5, marcou 4, marcou 6, marcou 2, marcou 2 e marcou 0. Somando esses 7 valores e dividindo então por 7. Então a média de gols, eu vou dizer que a média, nesse caso a média de gols, a média de gols vai ser esse somatório, ou seja, você somando esses valores que encontra um total de 19 gols para as 7 partidas. Nesse caso, vai dar um total um pouquinho maior do que 2, ou seja, 2,71 seria essa média, 2,71. Então, analisando o que foi dito nas alternativas, então 2,71 a média. Analisando as alternativas, você tem, vamos lá, obteve exatamente 8 pontos na primeira fase? Correto. Então, a resposta já é a letra A. Sofreu 2 derrotas consecutivas? 2 derrotas sim. Ou melhor, 3 consecutivas? Não houve. São vitórias em 3? Não, apenas em 2. Teve um saldo negativo de gols? Se for observar, você verá que não. Fez em média 2 gols por partida? Não, vimos que era 2,71. Então, questão, resposta, letra A.